Olá, gente querida! Vamos seguir na nossa leitura de Corra com os Cavalos, Eugene Peterson. Já estou procurando outro livro para a gente repetir essa experiência aqui. Chegou bastante gente aqui no canal interessada nesse tipo, né, de jornada. Então já estou pesquisando, enfim, opções não faltam, né? Mas eu quero algo realmente direcionado por Deus, pelo Espírito do Senhor, para que haja edificação das nossas vidas a partir da leitura. Hoje, capítulo 14, eu estava numa expectativa muito grande por esse capítulo, porque eu tenho uma relação pessoal com ele, comprei o campo em Anatote, vou partilhar com vocês já já. Que experiência é essa que eu tenho com esse trecho? Ele vai introduzir o assunto falando de praticidade, objetividade. No nosso tempo, como a rapidez, a eficiência são coisas valorizadas. E então ele vai dizer, bom, o que é ser prático na realidade, né? Aí o primeiro subtítulo é Bíblico e Prático. Ele coloca essas coisas como sinônimos, né? A vida comum, a vida real, precisa que a nossa espiritualidade perpasse a realidade. Não são mundos distintos, separados. Por isso ele vai dizer que o bíblico e o prático são sinônimos. A nossa relação com Deus acontece na vida comum, né? E aí é claro que ele vai trazer Jeremias. Jeremias é o grande personagem desse livro para mostrar o que praticidade é nos termos que ele coloca. Quando ele traz esse sinônimo do que é bíblico, é prático. Então, o que isso quer dizer? A primeira coisa que ele vai falar, Deus é a mais importante realidade com a qual ele e as pessoas que com ele conviviam tinham de lidar. Ele quem? Jeremias. Jeremias trazia a realidade de Deus o tempo todo para a vida. A vida não é só isso daqui. A vida é isso com Deus, né? A realidade de Deus perpassava. Porque Jeremias cria e tinha esse tipo de realidade. Fomos criados para essa relação, fora deles vivemos vidas falsas. Então só havia uma vida possível para a realidade de Jeremias e que deve ser a nossa, uma vida vivida a partir da nossa relação com Deus. Essa relação com Deus torna então a nossa espiritualidade muito prática. Ele diz que uma vida fora dessa realidade de relação com Deus é uma vida subdimensionada e que a realidade não tolerará a irrealidade. Bom, o que ele quer dizer também com isso? Esse momento aqui do capítulo 32, que é o trecho do campo, a gente viu que Jeremias passou ali por uma prisão que Zedequias permitiu que ele ficasse no pátio do palácio, preso. Então ele era visto, ele continuava ali interagindo com pessoas. E durante 11 anos do primeiro cerco babilônico, que levou os principais, levou Jeoaquim, levou Daniel, durante 11 anos com Zedequias, aquele rei fantoche que a gente falou um pouquinho no vídeo anterior, eles puderam viver com uma certa liberdade ali, né? Uma certa autonomia. Na autonomia, na liberdade, vivendo ali esse período, e Jeremias enfatizando que aquilo tudo era juízo de Deus e que eles... Os cachorros estão latindo muito, gente, mas eu vou seguir, tá? Fica aí. Que aquilo tudo era juízo de Deus e que eles deveriam se submeter àquilo. Eles, ao invés, né, de seguirem essa orientação, não. Uma parte, né, das pessoas decidem se rebelar contra o domínio babilônico, tentam se associar ao Egito. O Egito vê que não tem muita possibilidade ali de nada, mas a Babilônia vem então e vem com força, com presença, né, com exército para coibir esses anseios aí de rebelião. E é o que vai culminar na invasão final, pilhagem, destruição, enfim, tudo aquilo que a gente vê no capítulo que isso é descrito aqui em Jeremias. Dentro dessa realidade que ele estava vivendo, ele recebe uma orientação que é a da compra de um terreno. Gente, você imagina, muito em breve,
tudo aquilo vai ser destruído, pilhado. Que sentido faria Jeremias comprar um terreno naquela situação? Por que Jeremias compra? Bom, ele compra porque ele está investindo no projeto de Deus. Todo juízo que ele apregoou não é o juízo pelo juízo, não é Deus punindo por punir. Seria Deus sádico? Não. Aquilo tudo era para que eles chegassem num lugar que era a salvação, a restauração. Quando ele compra, ele está falando, o objetivo de tudo que eu preguei para vocês era para que vocês tivessem arrependimento, se tornassem sensíveis à realidade de Deus, vivessem a vida na realidade de Deus. E aí, então, vocês poderiam receber a promessa. E aí ele vai e objetivamente, nos termos que a gente gosta de usar hoje, simples assim, ele acata a orientação de Deus de comprar aquele terreno. Eu vou ler aqui, né? Capítulo 32, Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. Esse também foi o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Nessa ocasião, o exército babilônico cercava Jerusalém e Jeremias estava preso no pátio da guarda do Palácio Real. Né? Zedequias tinha colocado ele lá. Ele recebe a visita do primo e o Senhor fala, seu primo Anameel receberia a visita, né? Filho de Salum virá e lhe dirá, compre meu campo em Anatote. Pela lei você tem direito de comprá-lo antes que eu ofereça outro. Exatamente como o Senhor tinha dito, meu primo Hanameel veio me visitar na prisão e disse, compre meu campo em Anatote, na terra de Benjamim, pela lei você tem direito de comprá-lo, ipsilíteris, né? Antes que eu ofereça outro, portanto, compre-o para si. Então entendi que a mensagem que eu tinha ouvido era do Senhor. Se era do Senhor, objetivamente, simples assim, que a gente sabe que não é tão simples essa obediência, ele vai e compra. Assim comprei o campo. Paguei 17 peças de prata, assinei a escritura, peguei a escritura, entreguei a Baruque, fez tudo ali de acordo com a lei e preservou. Coloca no vaso de barro, a fim de conservá-la por muito tempo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Algum dia as pessoas voltarão a ter propriedade nessa terra e comprarão e venderão casas, vinhedos e campos. Jeremias? Não. Mas ele estava apostando no projeto de Deus. Ele estava numa atitude real de anúncio de esperança. As pessoas também, nem quando ele pregou o juízo e nem quando ele projeta a esperança de forma tão objetiva, tão prática, tão concreta, comprar um terreno numa eminência de terra arrasada, mas que aponta para esse futuro, nem assim também as pessoas, nem todas, né? Certamente algumas nutriram a sua esperança a partir daquele sinal, mas nem todas. E aí esperança é uma realidade que está sendo edificada, mas que ainda não vemos, que está totalmente conectada, né? É essa mente conectada com as promessas de Deus, que traz as promessas de Deus para perto, mesmo em condições improváveis. Ter esperança quando o horizonte mostra-se promissor é trivial e fácil. Somente quando a situação parece desesperadora e não pode mais ser revertida, é que a verdadeira esperança começa a se fortalecer. Como todas as virtudes cristãs, isso é tão irracional quanto indispensável. Quão necessário é manter viva a esperança no meio do caos, no meio de condições desfavoráveis, no meio de condições assim, onde a esperança parece estar por um fio, né? Ele, então, torna-se extremamente prático nos termos que o Eugene Peterson traz para a gente. Prático e objetivo
para manter a minha esperança viva e para anunciar essa esperança no meio do caos para este povo, eu comprei o terreno, eu apostei nessa promessa futura de que aqui um dia haverá de novo prosperidade, haverá vida, haverá restauração, haverá salvação. No momento, porém, em que o julgamento era iminente, ele expressa a palavra que evoca esperança. Há mais aqui do que babilônios no portão, Deus está no meio deles. O julgamento é aqui, porém não se desesperem. É o julgamento de Deus. E aqui, parênteses, eu lembro muito de Davi, quando ele manda, né, ele faz aquele censo, é um censo não autorizado, não permitido, não orientado, ele recebe punição e ele escolhe, não, eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque em Deus há misericórdia, né? Então o julgamento é aqui, porém não se desesperem, é o julgamento de Deus, enfrentem-no. Aceitem o sofrimento, vivenciem a ação purificadora. Deus não está contra vocês, mas atua a seu favor. O Senhor não os está rejeitando, mas trabalhando em suas vidas. Coisa difícil de manter viva, né? Quando a gente está vivendo uma situação de caos. E por que esse texto, para mim, é um texto assim tão importante? Em 2012, foi a primeira cirurgia de coração do meu marido. E naquele tempo, ele já, né, ele era renal crônico, a doença evoluindo. Para fazer a cirurgia, ele precisou entrar antes em diálise peritoneal, uma diálise que você faz em casa, mas que exige uma rotina assim muito custosa. São horas, né, ligadas naquela máquina de diálise. E ele, para se preparar, hoje os barulhos estão absurdos, né, de cachorro, de moto, mas eu não tenho estúdio, gente, é a vida real aqui. Voltando, ele entrou em diálise para isso. E eu lembro perfeitamente eu numa madrugada de insônia, preocupada com essa situação, pensando, ai meu Deus, o marido vai operar a cirurgia. Eu projetei o pior cenário possível. Eu projetei que ele sairia dessa cirurgia e não ia poder voltar a trabalhar, que ia ter que ser aquela pessoa que a gente, né, aqui no Rio usa aquele termo encostado pelo INSS. E eu imaginei um cenário de caos, de ter que tirar os meus 2 filhos da escola. Eu projetei o caos. E numa madrugada, lendo a Bíblia, buscando ali consolo, esperança, paz, eu li esse texto. E quando eu li, eu lembro eu lembro do momento, eu lembro de tudo. Quando você é visitado de forma especial, a gente, né, fica marcado. E eu lembro disso, de Deus, do Espírito de Deus já ir falando, né? Cadê a sua esperança? Olha isso aqui. Olha a condição de Jeremias. Olha que ato comprometido com a esperança ele realiza. Porque quando ele fala aqui, né, quando a gente se desconecta da realidade de Deus, a vida se torna... vou repetir a frase que ele fala no início. A realidade não tolerará a irrealidade. Porque você viver fora da realidade de Deus coloca diante de você o caos, a impossibilidade, o desespero, né? Viver uma vida desconectada da realidade de Deus, da realidade de esperança, é caótico. E aí eu lembro que, apesar de ter recebido essa visitação, esse consolo, eu não abracei como Jeremias abraçou de início. E eu lembro que na época, aqui no Rio de Janeiro, tem um colégio bem conhecido chamado Pedro II, e minha filha estava ali naquela virada do Fundamental 1 para o 2, eu falei, você tem que fazer essa prova, e você vai ter que passar nessa prova. É a única esperança que a gente tem. Olha como é que você se desconectar da esperança, da praticidade, da objetividade, da realidade de Deus, lança você num caminho muito penoso. E eu comecei a atormentar essa menina. Já tivemos conversas a respeito disso, já pedi perdão para ela por conta dessas coisas. Mas diante do cenário que eu desenhei na minha cabeça, de desesperança, a minha realidade se tornou extremamente caótica e a dela também. Porque foi ali pressionando para estudar, como se aquela fosse a única possibilidade possível. Conclusão, gente querida,
O marido nunca, nunca nesse período todo de doença dele ficou encostado pelo INSS, nunca tive que tirar meus filhos da escola. Mas quando a gente esquece de alimentar a esperança, a fé e o amor, por que eu estou falando dessas três coisas? Porque Agostinho fala que nossas experiências da vida passam por essas três coisas: fé, esperança e amor. A nossa realidade torna-se caótica. Isso é um ponto. O outro ponto que ele vai trazer aqui é que quando Jeremias age como agiu, e quando a gente age dessa forma também, aliados à esperança, aí ele vai dizer que ó, a compra tornou-se um ponto de apoio para qualquer um que desejasse escapar do desespero. Não é só sobre a gente. Quando a gente abraça a esperança, a realidade de Deus, quando a gente anuncia de forma prática, objetiva, real, de que cremos nessa realidade de um Deus que mesmo no julgamento, nesse caso, nos contextos mais difíceis da nossa vida, ele continua presente, isso é testemunho para os demais. Isso era uma, né, como é que chama? Uma esperança, mas eu queria usar uma expressão que eu esqueci, desculpa. Um bote salva-vidas para as pessoas que estão perdendo sua esperança. E aí isso se torna extremamente prático. Prático é agir como Deus orienta. Agir como Deus orienta é tornar a vida prática, objetiva. E nesse caso aqui, anuncia para os demais que sempre haverá esperança, sempre haverá esperança. Mais um capítulo, mais próximos do fim desse livro maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e Deus abençoe vocês.